Cada ruralista pediu a abertura de uma investigação criminal e ações administrativas contra o economista João Pedro Stedley. É até estranho apresentar Stedley assim, uma das principais lideranças nacionais do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. O pedido foi feito pela cúpula da Frente Parlamentar Agropecuária, a autoridades federais e do Estado de São Paulo. Para a bancada ruralista, o líder do MST deveria ser responsabilizado após a fala sobre uma onda de invasões no mês de abril. Deputados e senadores alegam que isso exigiria a avaliação de prisão preventiva ou utilização de monitoramento por tornozeleira eletrônica, busca e apreensão na sede do MST e quebras de sigilo. Integrantes do movimento disseram que Stedley exerceu seu direito de expressão e no vídeo se refere a manifestações democráticas a partir do direito de organização, ambos previstos na Constituição. Hélio, a gente mostrou o vídeo aqui, assim como mostrou o conteúdo de diversas notas do MST, e ele e os seus aliados continuam falando em ocupação de terra como forma de protesto legítimo para gerar negociações, etc. O que ele chama de ocupação são invasões de terra. E a gente já colocou aqui essas questões de ser produtiva, improdutiva. O MST tem invadido terras produtivas e outras que eles consideram improdutivas, mas que passam ainda por avaliação e não são eles aqueles que têm que definir o que é ou não produtivo. Como é que você avalia esse movimento e a expectativa? Deve resultar em alguma coisa ou é mais um posicionamento político? Felipe, em primeiro lugar, as invasões são absolutamente inaceitáveis, né? É uma violação ao direito fundamental da propriedade privada e é um crime. Portanto, quem estiver envolvido com invasões tem que ser responsabilizado e punido imediatamente, antes que cresça ainda mais. É lamentável que até hoje o presidente Lula não tenha condenado esse tipo de criminalidade sistemática que está acontecendo desde o início do governo dele. Isso posto, o pedido da bancada ruralista me parece um pedido com conotação política, que eu imagino que eles queiram que haja uma resposta da justiça. E a justiça, sem dúvida, tem elementos para agir. Ela terá elementos para agir contra o Stedley? É algo a se provar, porque é muito difícil, no caso do MST, você vincular as pessoas, porque eles se escondem atrás de não ter um CNPJ. Eles funcionam como movimento, todo mundo sabe, fazem essas invasões, tem chefe, está aí, passando um dos chefes, que dá as ordens, mas a justiça, como sempre, tem que demonstrar. Ele deu a ordem, ele está falando aí há alguns dias que quer mais, que vai fazer mais. Então, isso aí já poderia implicá-lo inicialmente em um processo, né? Então, mas quem tem que agir? A justiça, no primeiro lugar. Agora, a CPI já está aí, né? Eu acredito que já esteja para estar instalada em breve e também pode descobrir quem está por trás, quem está dando ordens, quem financia, né? Quem são os cúmplices de uma invasão também tem que ser responsabilizados. E o Stedley abertamente diz que ele é cúmplice, no mínimo, não sei penalmente, mas no mínimo cúmplice de favorecer um crime, né? De fazer invasões. Então, sim, Felipe, eu acho que a justiça tem que agir, mas a bancada está fazendo um movimento político que eu acho que eles esperam um movimento da justiça para puni-lo. Janaína? É um movimento político, mas com fundamentação jurídica. Porque imagine se forem encontrados vídeos como estes, de líderes incentivando e estimulando as invasões de 8 de janeiro, por exemplo. Pessoas que fizeram vídeos menos incisivos estão presas, né? Estão presas. Então, tem elementos, sim, pelo menos para requerer e para investigar. E eu entendo que deve se investigar profundamente, porque eu sei que tem muitas pessoas nas pontas sendo iludidas e usadas. Nesses movimentos, como havia também na frente ali dos quartéis, mas entre os assentados, tem muita gente humilde, tem muita gente que acredita. Então, é muito cruel que essas pessoas que têm esse poder de liderança, que elas abusem desse poder, usando como massa de manobra as pessoas humildes que estão nas pontas. Eu não vejo que todos que eventualmente até participem de uma determinada invasão sejam criminosos, sejam quadrilheiros. Então, a bancada agiu corretamente, focando no líder. Eu penso assim. Madá?
Eu concordo com a Janaína. Essa questão de qualquer tipo de movimento grande, você tem a oportunidade de quem está ali no topo manipular os sentimentos e até as necessidades urgentes das pessoas, o desespero. Então, essa questão de você ver o que a liderança está programando, se aquilo tem alguma coisa a mais ali, é uma coisa. Considerar que toda pessoa que invade, a pessoa que invade uma terra, que invade um terreno, ela está infringindo a lei. Está, mas não dá para dizer que esse é um criminoso que está fazendo isso e ele faz sempre, e ele vai, como se coloca, como se fosse uma grande quadrilha de pessoas que querem, às vezes, destruir tudo. É um sistema que pode ter esse efeito. Quando o agricultor vê isso, ele se vê muito ameaçado. É um sistema que ele pode ter esse efeito na ponta final. Mas a gente não pode colocar a índole, o ímpeto em todas as pessoas. Então, investigar as lideranças é preciso porque o movimento de sem terra, ele já tem muito tempo. Ele é uma marca. Tanto que ele é uma marca que hoje, se você é uma pessoa muito privilegiada, tem vergonha disso e não quer abrir a mão do privilégio, você tá com o boné do MST e vai no seu camarote. Ele virou uma marca, ele é uma coisa poderosa. Então, assim, ele começa com pessoas que estão desesperadas e que vão se organizando, porque, eu preciso de alguma coisa para sobreviver. Ele começa assim, mas depois de muitos anos, ele ganha uma estrutura muito grande. E essa estrutura coloca pessoas em lugares de poder em que elas podem controlar outras pessoas. Isso é uma tentação muito grande, às vezes há distorções. Quando se desconfia de distorção, tem que investigar. E aqui, acertadamente, investigar quem? Quem está na liderança. Porque investigar as pessoas que estão lá no MST trabalhando diariamente, fazendo as coisas diariamente, trabalhando na escola, tem plantação, tem tudo. Essas pessoas eu não creio que sejam foco como muita gente quer fazer. Joel, é importante uma iniciativa, já que tem havido muita complacência com essas invasões de terra? Olha, Felipe, eu vejo esse pedido de possivelmente prisão como uma jogada, acima de tudo, política, mas de um embate que está sendo político também. O que o Stedley falou aí? Vamos invadir ou ocupar terras, é um ato político, não sei o quê. Bom, fazer a CPI, fazer o tal pedido para a justiça também são atos políticos de uma guerra que está instaurada aí. Eu deixo claro, eu sou contra a prisão preventiva do Stedley num momento como esse. Eu também não acredito que haja uma igualdade, uma equivalência entre as invasões dos três poderes pedindo um golpe de Estado e invasões de terra, especialmente se for terra improdutiva, de pessoas buscando o mínimo para sobreviverem. Mas o fato é que invasão no nosso país, mesmo se a terra estiver ali totalmente improdutiva, é crime. Não tem como a gente tolerar isso, não tem como aceitar e não tem como premiar isso. O Stedley está fazendo uma escolha de reverter o MST que vinha diminuindo as suas invasões para aumentar, para criar mais conflito. Ele vai receber em troca disso mais conflito, seja no próprio campo, seja na esfera da política com os deputados.